Boa tarde, amigos do Cantinho do Mendes. Hoje estou novamente aqui. Ontem não tive tempo hábil para fazer o Cantinho do Mendes, em virtude de problemas pessoais, particulares. Mas hoje estamos de volta e como o último livro que eu coloquei, que falava sobre índigos e cristais, Nova Terra, eu trouxe um livro hoje de ficção científica, é ficção, mas ele é bem atual nas coisas que estão ocorrendo. Eu fico feliz em saber que já através da postagem de ontem eu vim a saber de uma pessoa amiga nossa que é uma pessoa pertencente ao grupo dos índigos, se não dos cristais. Tá? E hoje eu vou estar falando do livro Um Estranho numa Terra Estranha. E qual seria essa terra estranha? Por incrível que possa parecer, essa terra estranha citada no livro é a nossa Terra. Esse livro foi vencedor do prêmio Hugo de 1962. Esse prêmio é o maior prêmio aos escritores de ficção científica. E Robert Heinlein, que é o autor do livro, papou esse prêmio então em 1962. Ele traz a história, o livro, o personagem principal é Valentine Michel Smith, um humano criado em Marte. Veja bem, havia uma colônia de terráqueos em Marte e esse Valentine foi criado nessa colônia. E ele entra em contato pela primeira vez com seus iguais aqui no nosso planeta, na Terra, e se esforça para entender os costumes, a moral e as regras sociais que definem os estranhos terráqueos. Então, os estranhos para ele eram os terráqueos, não ele. Ele vinha de Marte, ele era marciano, mas os estranhos eram os habitantes da Terra. E pela primeira vez ele vem na Terra e tenta entender os nossos costumes. A década de 1960, quando foi feito esse livro, escrito esse livro, foi um verdadeiro marco para nossos costumes. O movimento da contracultura estava no seu auge, trazendo um novo tipo de mobilização, de contestação social, um espírito muito mais libertário em comparação ao conservadorismo de outras épocas, das épocas anteriores, que era muito conservadora, muito fechada, né? E em 1960, como vocês sabem, houve ali uma liberação, começou a haver a libertação da mulher em termos sociais, em participação social. E é nesse cenário, de 1960, da década de 60, que chega ao mundo, então, o livro de Robert Heinlein, com um tom crítico que se encaixava perfeitamente na época de 1960, naquela década de 60. Um Estranho numa Terra Estranha é um dos livros mais importantes da literatura de ficção científica. Os temas contundentes, os questionamentos e o caráter contestador dessa obra fazem dela uma bela representante dessa década e da contracultura. A narrativa e outros elementos estão datados, 1960 e diante, mas o valor histórico e as múltiplas possibilidades não conseguem prender muita atenção, pois a interpretativa o torna imortal. Mas o fato da trama da história lidar com questões burocráticas adicionada a um quê de intriga mediática não consegue prender muita atenção, pois são ineficazes na geração de tensão e suspense. E tem muitas pessoas que gostam de suspense, de muita emoção, aquela tensão do que vai acontecer. E esse livro ele é meio pobre nessa questão, levando por essa questão. É um livro realmente para quem gosta de ficção científica e também um livro para quem gosta de ver
a contestação que havia em 1960, como começou tudo isso que nós estamos vendo hoje. Narrativamente falando, torna-se um grande desperdício de palavras, determinadas partes que falam dessas questões burocráticas que são adicionadas na narrativa. E faz o leitor, então, aquele que não é muito, já não gosta muito de ler, não tem muita paciência, faz ele perder um pouco o entusiasmo ao ler esse livro. Eu adorei quando eu li esse livro tem aproximadamente 500 páginas. Esse aqui, que é a edição do Círculo do Livro, ele tem 480 páginas. 485, 490 páginas. Vamos deixar para 490. 490 páginas tem o livro. Eu adorei o livro, gostei do tema, me aprofundei, né, nessa leitura. Depois, é lógico, eu já havia havido outros livros semelhantes e sempre fui um questionador, sempre fui pode-se dizer, alguém que acredita na ufologia, na vida em outros planetas e nas possibilidades que nós temos de pesquisar o espaço sideral, de viajarmos pelo espaço sideral. Quem gosta de viagens no tempo, né, que gosta desse tipo de leitura, vai gostar muito aqui. Mas em termos de entretenimento, então essas questões burocráticas que tem no livro, ela deixa um pouco a desejar e se torna um empecilho para quem não é fã desse tipo de literatura, não é muito afim a ler e nem fã desse tipo de literatura. Eu vou dar essa sugestão, lógico, falo para as pessoas que quanto mais a gente ler, mais você se torna culto, não só culto, mas com capacidade de discernir muitas coisas que acontecem e também de conviver melhor em sociedade, pois este livro mostra realmente como você deve lidar com os diferentes. O Estranho numa Terra Estranha mostra chegar uma pessoa semelhante a nós, mas que vem de outro planeta. Não importa se ele é terráqueo, mas ele foi criado e tem os costumes de um planeta de fora. Então ele vem e tem que se adaptar. Vamos imaginar que chegasse um ser extraterrestre no nosso meio, semelhante a nós, mas que não tivesse conhecimento da nossa cultura, da nossa forma de agir, e não fosse acostumado com essa falta de amor, essa falta de respeito, essa falta de moral, esse desregramento social que acontece. Então, qual seria o comportamento dele? Ele ia se adaptar ou ia querer fazer alguma coisa para mudar as pessoas do seu convívio? É disso que esse livro trata. Leiam o livro com paciência, com calma, com tempo. Não precisa ter pressa de ler tudo de uma vez. Achou meio enfadonho? Para um pouco. Aí quando tiver um tempo maior, lê mais algumas páginas. Eu sei que vocês vão gostar do livro. E quem já é fã desse tipo de literatura, então vai adorar. Um livro premiado, um best-seller, que eu recomendo hoje. E amanhã estaremos de volta com mais um livro, mais uma indicação para o Cantinho do Mendez. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.